Olá, estudantes. Vamos a uma aula aqui, né, do ensino médio, primeira série do ensino médio. Hoje teremos o estudo do gênero literário, né, o conto, né, professor Mauro? Olá, boa tarde, queridos alunos. Vamos estudar o conto, alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Hoje o objetivo da aula é estabelecer as particularidades do gênero literário conto a partir do caderno do aluno do primeiro bimestre. Na tela, por favor. E devemos reconhecer, a nossa habilidade para trabalhar hoje será reconhecer os elementos básicos da narrativa literária, né? O tema da aula, estudo de gênero literário, conto. Vou dar esse tempinho para você se organizar, né? O almoço foi agora há pouco, deve estar organizado, está descansado. Pega o caderno, coloca lá a data de hoje, né? Coloca o tema da aula. Estou aqui lá da professora Márcia, né? Sempre um prazer. Vamos falar de literatura. Obrigada pelo seu convite, professor Mauro. É Ótimo. sempre muito bom interagir com essa aula tão prática, né? Exatamente. Né? O objetivo da aula é que seja uma aula prática. Então, explicaremos um pouquinho, falaremos um pouquinho, mas o objetivo aqui é que nós trabalhemos. Então, ao longo da aula, haverá atividades e espero que você participe, né? Responda no seu caderno, se for possível, copiar uma ou outra pergunta, mas esse não é o foco. Responda no seu caderno, organize seu estudo e, por favor, interaja com a gente no chat sempre que solicitado. Será um prazer conversar com vocês. Na tela, o que faremos hoje? Hoje nós identificaremos os elementos da narrativa, né? O que é necessário para que uma história seja uma narrativa literária. Teremos a leitura de um conto do Machado de Assis. Sim, leremos um conto hoje aqui na aula. E faremos o reconhecimento das particularidades do gênero narrativo conto. Então, falaremos sobre o que é específico de todas as narrativas e falaremos em específico do conto em si. O que é necessário para que um texto seja um conto? Na realidade, existem vários tipos de narrativas, né? Eu costumo falar para meus alunos que, olha, a minha avó conta história, mas a minha avó não é escritora, a minha avó não é literata. Para que um texto seja considerado literatura, para que um texto seja considerado artístico, arte, é necessário que existam alguns elementos, né? É necessário que o texto seja trabalhado, é necessário que exista um trabalho com a linguagem, né? Esse trabalho com a linguagem nós conhecemos como literatura, né? Hoje vamos falar especificamente do trabalho da linguagem com um texto chamado conto. O que é específico do conto, né? Então, na tela, vamos lá. Para início de conversa. Desde a mais tenra infância, entramos em contato com histórias, né? Foi o que eu falei para vocês, né? Minha avó contava história, minha mãe contava história, a professora, né, no jardim de infância, né? Nós lemos. Com certeza, meus pais, né, contam muitas histórias, né? Sempre. Histórias que nos fascinam, que nos emocionam, que nos fazem refletir e que nos motivam a sermos pessoas melhores, tornando assim o mundo um lugar também melhor. Existem várias formas de se contar uma história, uma narrativa, né? Mas alguns elementos são comuns a todas elas. Eu vou mudar a tela daqui a pouquinho e vocês, por favor, se fosse uma folha de caderno, eu pediria para vocês circularem na folha de caderno, né, na atividade. Como estamos aqui, né, na aula mediada por tecnologia, eu pediria que vocês façam o quê? Anotem em um minutinho quais os elementos a seguir, que eu colocarei na tela, são comuns a uma narrativa. Ou seja, eu colocarei na tela esses elementos agora, que vocês podem observar, né? E desses elementos que eu coloquei na tela, quais deles são necessários para que uma narrativa seja considerada uma narrativa? Específico, o que é necessário para uma história ser uma narrativa? Então, pessoal, vamos lá. 3 minutinhos para vocês.
Então, professor Mauro, os alunos estão aqui interagindo de forma muito significativa, né? Alguns aqui responderam personagens, tese, espaço, Ótimo. enredo, climas, desfecho. Então, na tela está a questão, né? Se eu estivesse na sala de aula com eles agora, eu falaria, circule os elementos, né? Sublinhe. Então, como eu estou aqui mediado por tecnologia, eu faço simplesmente esta mágica. Uau! Grifei todas automaticamente. Quais são os elementos fundamentais para uma narrativa? Personagens, enredo, tempo, espaço, clímax, o narrador, título, o desfecho e o conflito. Eu peço que deixe na tela por mais um pouquinho mais de tempo, porque é necessário que a gente se aprofunde um pouquinho mais nisso. E eu acredito que vocês tenham atendido o nosso pedido, né? E copiaram no caderno esses elementos, e isso é importantíssimo não só para vocês do primeiro ano. Vocês lerão várias narrativas ao longo do ensino médio, né? Da primeira série. Vocês lerão várias narrativas ao longo do ensino médio, e essas narrativas carecem desses elementos, né? Então, à medida que eu vou explicando para vocês, né, você, por favor, do seu jeito, coloca a explicação ao lado, que aí fica para efeito de consulta no futuro, né? Então, nesta ordem, o que são os personagens? Os personagens são aqueles que atuam na história. São as pessoas, né? Os caracteres, né? As pessoas em si. Eu acho que essa é fácil, né? São as pessoas. Enredo. O que é o enredo? O enredo é a história em si. O enredo é a sucessão de fatos, né? É a trajetória do protagonista, né? dos personagens, do protagonista ou dos personagens secundários. A questão é, o enredo é basicamente a historinha. O tempo. O tempo é a forma como a história se apresenta. A história pode se apresentar de ordem cronológica, começo, meio e fim. A história pode se apresentar em flashback, alguém contando uma história de algo que aconteceu há muito tempo. A história pode acontecer de maneira psicológica. Então, se passou de muito tempo na cabeça do personagem, mas no relógio passaram-se apenas alguns segundos, alguns minutos, né? Tem uma história muito legal de um escritor chamado Marcel Proust, um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido. Neste livro, acontece uma cena em que o personagem ele vai molhar um doce chamado Madeleine num chá, né? E o cheiro daquele doce no chá traz recordações outras para ele, e aquelas recordações permeiam páginas e páginas e páginas e páginas, e aí ele finalmente, né, morde o doce. Na leitura, provavelmente se passaram horas, né, umas 200 páginas daquele momento, que é psicológico. A pessoa apenas mordeu o doce. Então, no cotidiano, isso passa percebido em segundos. Então, o tempo é muito importante para se compreender um texto, né? Hoje falaremos de conto. Conto não é tão complexo, é algo mais simples. Então, o tempo é a história cronológica, de começo, meio e fim, ela é psicológico, é em flashback, tá? Espaço. O espaço é o lugar onde a história acontece, né? A época também, a história pode ser uma história de época, pode acontecer na Idade Média, a história pode acontecer no futuro distante, a história pode acontecer na atualidade. Então, isso tudo é importante. O clímax. O que seria o clímax? O clímax da história é o momento ápice, o momento em que é o momento que todos esperam. Se eu estivesse falando de cinema, é o momento daquela explosão final do filme de herói. É o momento daquela capotagem final do filme do Velozes e Furiosos, né? Estou falando de literatura. Então é aquele momento em que o vilão é descoberto, em que o herói vence, né? Este é o clímax, o momento ápice da história. O narrador. O narrador é bastante importante. O narrador é quem narra a história. Existem várias formas de narrar a história. Pode ser um personagem narrando a história, pode ser um narrador que não participa da história. Ele está ciente de tudo, inclusive dos pensamentos dos personagens, né? Mas ele não participa. Tá?
Ô, professor, Sim, claro. fazendo uma observação sobre o narrador, temos o personagem Brás Cubas, né? De Memórias Memórias Póstumas de Brás Póstumas. Cubas, né? Tá, e eu estava me atentando ao início do livro, que ele é o próprio narrador da história dele, né? Sim. Brás Cubas, O né? curioso nesse livro, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um narrador que ele está morto e ele conta a Isso. própria história dele, depois da morte dele. Então Que- aí tem a quebra do tempo e do personagem, do narrador, né? Um livro todo revolucionário. Porque, assim, no momento em que ele fala, no começo do livro, que ele fala assim, aos vermes que corroeram minhas frias carnes, né? Aham. Os alunos falaram assim, professora, isso está parecendo um clímax, né? Né? Já no começo, né, da Já no história. começo da história parece que já está contendo lá um clímax, né? Então, recomendação de leitura da professora Márcia. Leiam, por favor, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, terminando a sequência, né? Título, o nome da história, né? O desfecho, que é o encerramento, como a história se encerra, e o conflito. O conflito, preste bastante atenção, porque é aquilo que tem que ser desenvolvido, é aquilo que tem que ser ultrapassado, é o problema a ser superado na narrativa. Tá bom? Então, estes são os elementos essenciais para uma narrativa. Tá certo? Então, eu gostaria que a professora vai ler para nós um texto do Machado de Assis, um conto bem curto, para que a gente consiga. Contos já são curtos, né? Leremos um conto ainda mais curto do Machado de Assis. Eu queria que vocês agora prestassem bastante atenção nesses elementos, né? Por favor, volta na tela, né? Olha, personagens, enredo, tempo, espaço, clímax, narrador, título, desfecho e conflito. Preste bastante atenção nisso, nesses elementos, como eles se apresentam neste conto do Machado de Assis. Tá bom? Professora? Veremos agora um apólogo, Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está com você esse ar, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe. Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o seu ar. Deus que lhe deu. Importa-se com sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, picoso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é os que cose, senão eu? Você está agora é melhor que cose. Você ignora os que cose, sou eu e muito eu. Você fura o pano, nada mais, e eu que coso. Prendo um pedaço a outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? E eu que furo o pano. Vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo o que eu faço e mando. Também os bastidores vão adiante do imperador. Não diga isso, mas a verdade é o que faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e infimo, e eu que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto, e quando a costureira chegou à casa da baronesa, não sei o que disse que isso passava, em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou a agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma a outra, andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que eu, distinta costureira, só importo comigo, e eu vou aqui entre os dedos dela, unindo a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia, ia andando, buraco aberto pela agulha,
era logo enchida por ela, silenciosa e ativa, como quem a faz, e não por ali ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se então e foi andando, e era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plique-plique, plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado a outro, arregaçava dali, alisando, abotoando, acolcheteando a linha para mofar a agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha de costureira antes de ir para o bailão das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete da cabeça grande, não com a menor experiência, murmurou a pobre agulha. Ande, aprende, tola. Cansastes em abrir caminho para ela e agora vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura? Faça como eu. Não abro caminho para ninguém. Onde espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abandonando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Conto de Machado de Assis. Machado de Assis. É um conto genial do Machado de Assis, né? O quê? Você tem lá uma agulha que está provocando a linha, né? Lá no jogo de costura de uma baronesa, né? Então, você, olha, vem atrás de mim, né? Eu que faço trabalho, eu que sou merecedora, né? Isso é a agulha que fala. E a linha fala, não, importante sou eu. E tem aquele debate entre as duas, né? E a agulha sempre se sentindo superior, superior, superior. E aí, no momento, uma fala para a outra, nossa, quem tem cabeça é alfinete, né? Que não se mete nessa história, né? Mais ou menos desse tipo. O que acontece? No final da história, a agulha, ela que faz o trabalho, né? Furando, perfurando, 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 ela volta para o jogo de costura. E quem vai ao baile é a linha. E fica lá a agulha toda ranzinza, né? Com esse problema de não poder ir ao baile, porque você não vai com uma agulha espetada na roupa ao baile. Quem vai é quem não fez o trabalho, segundo essa história. Quem vai é a linha. Quem fez o buraquinho foi a agulha, né? Então, gente, respondam em seu caderno. Vocês têm... na tela vai aparecer um relógio escrito 5 minutos, mas vocês têm 3 minutinhos para responder qual é o tema do conto que acabamos de ler, tá? E respondam no caderno. Se quiser copiar a pergunta, copie. Vai ser muito interessante você fazer essa relação. E participe, compartilhe sua resposta conosco aqui no chat, por favor.
Professor Mauro, a interação dos alunos aqui está sendo muito significativa aqui, tá? Alguns alunos colocaram aqui inveja, linha e agulha, orgulho, conflito pessoal, ironização de costumes humanos através de personagens inanimados. Olha, quando a gente está lendo um texto literário, a gente tem que notar que muito do que nós estamos lendo, a gente tem que buscar nas entrelinhas, né? É verdade quem escreveu aqui, olha, estão falando de linha e agulha, mas na realidade essa linha e essa agulha estão com características que não são de linha e de agulha, né? Estamos falando de características humanas que não pertencem a esta linha e a esta agulha. Perfeito, quem colocou orgulho, inveja, né? Superioridade, de certa forma um trabalho que envolve objetos animados, né? Tá certo, perfeito. Vamos para a próxima pergunta para construir esse conceito, né? Pergunta 3 da nossa aula de hoje. Um conto é composto por uma narrativa curta, em geral apenas um conflito, né? Escreva no seu caderno e compartilhe conosco. Qual é o principal conflito do conto Um Apólogo, de Machado de Assis? Tá? Na tela está escrito 3 minutinhos, mas não é necessário, né? Para essa resposta, qual é o conflito? Acho que vocês estão bem cientes do qual é o conflito da história. 1 minutinho para vocês, compartilhe conosco qual é o conflito deste conto que nós lemos. 1 minuto. Professor Mauro, então, os alunos estão aqui participando e é sempre importante lembrar, né, professor, que eles devem colocar a data, né, das suas anotações, para poder, né, se organizar, né? Então, aqui, ó, alguns alunos responderam aqui, os estudantes, né? Orgulho, inveja, quem irá ao baile, superioridade e ego. Então, quando a gente fala de conflito num texto narrativo, a gente busca algo muito mais concreto, né? Nós temos aí como conflito uma discussão entre dois seres e a questão é um querer se sentir superior ao outro, né? Mas sim, o conflito aí é quem no final irá ao baile. É o que a gente está perguntando aí ao longo do texto, né? O conflito é qual das duas irá ao baile? Qual das duas é superior, né? Para sabermos quem é superior, temos que saber quem é que irá ao baile. A partir disso, nós geramos a discussão, né? Será que superioridade tem a ver com quem vai ao baile, com quem vai para a festa, né? Lembra que tem um alfinete lá, está falando, o alfinete tem cabeça, ele pensa, né? Mas assim, o conflito aí no ponto é quem vai ao baile, tá certo? Quem respondeu isso, nossa, parabéns. Os demais já estão interpretando, ótimo, excelentes participações, né? Na tela, por favor, o título do texto do nosso conto é Um Apólogo, né? O que seria o apólogo? O apólogo, para podermos entender melhor, né, o conto do Machado de Assis, é uma alegoria moral em prosa ou verso em que geralmente animais ou coisas inanimadas falam e procedem como os homens, né? Uma alegoria moral. Para que haja um apólogo é necessário que haja uma moralidade ao final, né? Então, no final alguém fala: "Nossa, olha só, eu já servi de agulha a muita linha ordinária", né? Na tela novamente, o que acontece nesse conto é uma personificação. O que seria uma personificação, querido aluno? Uma personificação é quando a pessoa interpreta ou representa de modo perfeito uma ideia, uma designação atribuída aos seres inanimados, abstratos, de ações, qualidades, sentimentos próprios do homem. Ou seja, uma personificação
se você procurar o sentido de dicionário, quer dizer muita coisa. Personificação aqui, para nós, é quando algum objeto inanimado, no caso a linha, a agulha, o alfinete, tomam características humanas, né? A gente percebe isso em vários momentos, né? No cinema, nas histórias em quadrinhos, né? Naquele parque temático lá, que fica lá em Orlando, né? A gente percebe que as personificações animais agindo como gente. Aqui, no caso, a gente tem seres inanimados. Agulha, linha, né? Pergunta 4 e 5 para nós. Machado de Assis faz uso da estrutura de um apólogo que envolve a personificação de seres para narrar um conto. Ao final, a narrativa encerra-se desta forma: contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Pergunta 4 da nossa sequência. O que seria um professor de melancolia? Pergunta 5. O que é servir de agulha a muita linha ordinária? No contexto do nosso conto, do contexto do conto de Machado de Assis. Na tela está escrito 8 minutos, mas respondam em apenas 5, é possível, né? Não, melhor ainda, 4 minutos. Respondam em 4 minutos e já voltamos, tá bom? O que seria um professor de melancolia e o que é servir de agulha a muita linha ordinária? E não se esqueça, escreva no caderno e compartilhe sua resposta conosco aqui no chat. Até daqui a pouquinho.
Então, professor Mauro, os alunos estão aqui interagindo bem pelo chat, estão aqui mandando suas respostas, tá? Ótimo. O Rafael, né, ele colocou aqui, servir de agulha é como ser escravo de alguém. A Tainá colocou, fazer todo o trabalho e o outro levar o crédito. A Thalita, ajudar as pessoas que não deu o devido valor por ter ajudado ela. Maria Eduarda também colocou aqui, abrir espaço para outras pessoas. Sim, verdade. E na pergunta 4, né, eles responderam que professor de melancolia é um professor chateado, triste, né, com as pessoas Isso. fazem com ele, né. Muito bom, adorei as participações, excelentes, né. Servir de agulha é como ser escravo de alguém, é fazer o serviço e outra pessoa levar o crédito. Olha quanta profundidade tem num conto, né, bem curtinho do Machado de Assis. Um conto curto parece redundância, né, mas para quem conhece os contos do Machado de Assis, sabe que os contos dele são um pouquinho maiores, né? Esse conto é bem enxugadinho, bem pequenininho mesmo, mas olha quanta profundidade. Por exemplo, um professor de melancolia. Professor de melancolia não é só a pessoa chateada com o que fazem com ela, também, mas é alguém que ensina isso. Professor de melancolia é alguém que ensina melancolia, é alguém que ensina tristeza, né? Então, o Machado de Assis consegue, em poucas linhas, em poucas palavras, nos trazer a grandiosidade da complexidade da mente humana. Então, vamos fechar isso. Eu pedi que quando vocês lessem, né, quando nós lêssemos para vocês, na realidade, vocês prestassem atenção no espaço, no tempo, né? Então, vamos sistematizar isso com o slide na tela. Neste conto, o título, um apólogo, né? O conto, ele sempre mais enxuto, mais enxugado, né? O narrador do conto, não só desse, de todos os contos, né? O narrador, nesse no caso, ele é um narrador onisciente. Você não sabe quem está narrando a história, né? Então você não sabe. Ele sabe o que os personagens pensam, o que os personagens sentem e tal. Enquanto narração, é isso. Personagens, aí sim. Específico do conto. Os personagens num conto são bem poucos, muito poucos personagens. Aí, a agulha, a linha, o alfinete, né, e alguns personagens secundários. Não é o espaço de uma obra enorme, um livro grande, um romance, né, uma novela. É um conto. Poucos personagens. Num conto, o espaço é reduzido. Notem que no conto Um Apólogo, o espaço é a casa da baronesa, o quarto de costura da baronesa. O enredo, simples, né? Vamos decidir quem é que vai para o baile. O conflito é essa decisão, quem vai ao baile? O tempo é cronológico, começo, meio, fim da história. Clímax, o clímax é quando ao final a gente descobre quem é que vai ao baile. Fica a agulha, vai a linha. E o desfecho junto com o clímax, né? Fica a lição de moral no desfecho para nós. Notem que num conto é tudo muito mais reduzido. O espaço é reduzido, o enredo é reduzido, apenas um conflito. Não dá tempo de resolvermos outros conflitos num conto, né? Vamos agora, de maneira bem rápida, né? Um minutinho para você. Responda, por favor, as duas perguntas na tela. No conto Um Apólogo, quais são as personagens presentes no texto? E a pergunta 7. Podemos observar quantos espaços encontram-se presentes neste conto? Vocês estavam atinando para o que eu falei para vocês? Então vamos lá, em um minuto respondam.
Então, professor Mauro, pena que não dá para ler todas as respostas do chat, né? Os alunos estão aqui, sabe, participando intensivamente. Vamos lá, a questão 6, eles responderam aqui. Agulha, linha, alfinete, costureira, baronesa, professor de melancolia. E na questão 7, eles responderam, na casa da baronesa, no quarto, é o local que está o professor de melancolia. Professor de melancolia, na realidade, ele é citado, não chega a ser um personagem, tá? Mas, assim, tirando isso, perfeitas as respostas de todos vocês. O que acontece é assim, nós temos poucos personagens, poucos espaços, no caso, mesmo falando do quarto, né? Tudo na casa da baronesa. E os poucos personagens. Vou fazer um paralelo aqui com um texto que muita gente conhece. Vamos pegar o livro do Harry Potter, né? Que ele é conhecido como um romance. Por que um romance? Porque ali você tem vários personagens. Você tem lá o Harry, a Hermione, o Rony, o Dumbledore, você o Hagrid. Você tem a história acontecendo em vários espaços, em Londres, na escola, em vários pontos. Ou seja, uma história que acontece em vários locais, uma narrativa que acontece em vários locais, ela recebe outro nome. Tá? No caso do Harry Potter, por exemplo, o nome é romance. Trataremos disso em outra aula, em outro momento. No caso da história do Machado de Assis, um conto, a história mais enxuta, em um local reduzido. Né? Na tela, por favor. No Brasil, há muitos escritores que se dedicaram e se dedicam, né, se dedicaram a escrever histórias curtas, né, os contos. Além de serem histórias mais dinâmicas, por não terem a extensão de um romance, por exemplo, os contos são indicados às pessoas que querem se iniciar no mundo da literatura. Então, se você quer começar a ler literatura, os contos são uma ótima pedida. Pesquise na sua biblioteca, da sua escola, né, na internet, ou mesmo em seu livro didático, no caderno do aluno, né, quais são os contos que melhor se adequam ao seu gosto. Existem vários tipos de conto. São gênios do gênero do conto, né, são gênios desse gênero, escritores como Machado de Assis, Dalton Trevisan, Lígia Fagundes Teles, Lima Barreto, Adélia Prado, Luiz Fernando Veríssimo, Clarice Lispector, Murilo Rubião e muitos outros. Né? Então você vai adorar assim, entrar nesse universo dos contos. Uma atividade complementar para vocês, eu queria agora que vocês, no caderno de vocês leiam um conto primeiro, de algum dos autores acima, tira um print da tela, está com o aplicativo aí, né? Tira um print da tela e leia escolha um conto de um desses escritores, né? Crie uma imagem, desenhe, recorte, cole, seja criativo, né? Como se fosse o cartaz de um filme, como se fosse ilustrar essa história, né? Você publica esta imagem no blog ou na página da rede social da sua escola. Olha o que eu fiz, inspirado no conto da Adélia Prado, inspirado no conto do Luiz Fernando Veríssimo, inspirado no conto da Clarice Lispector, né? Compartilhe a sua história. Não se esqueça de indicar o título e o nome do autor que inspirou a sua imagem. Tá certo? Estamos aqui encerrando a nossa aula, professora Márcia. Foi um prazer ter a interação. Muito obrigada, professor Mauro, pelo convite. É sempre muito gratificante essa participação intensiva dos alunos pelo chat, tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Voltamos na sequência com outras aulas na semana que vem, primeiro ano do ensino médio. Um grande abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau. Se organizem, alunos.